tarde, gente. Meu nome é Andressa, sou aqui de Piracicaba. Oi, gente, meu nome é Maria Luísa, eu também estou aqui de Piracicaba. E a gente veio aqui um pouquinho nessa tarde falar para vocês sobre São Luís de Montfort, sobre o Tratado da Verdadeira Devoção de Maria. É um desafio, na verdade, né? Mas vamos tentar falar um pouquinho para vocês, passar um pouquinho para vocês aquilo que São Luís deixou pra gente, né? Como um recado. E eu e a Maria Luísa, a gente já é consagrada e também viemos contar um pouco da experiência que a gente tem com ela, né? Com a Nossa Senhora. E o que nesses tempos de hoje Nossa Senhora tem de recado para dar pra gente, né? Vou começar um pouquinho falando para vocês quem foi São Luís de Montfort, né? A Maria Luísa vai mostrar para vocês o livrinho, que é um dos tratados dele, né? Um dos livros que ele escreveu. E São Luís, ele é francês, né? Ele é lá da França. E ele é uma pessoa que ele foi muito devoto de Nossa Senhora, né? Ele era muito apaixonado por Nossa Senhora. Ele escreveu, não foi à toa que ele escreveu sobre ela, ele era um grande pregador. Ele pregava muito sobre o Evangelho, né? A questão dele era falar sobre o Evangelho, a experiência que ele teve com Nossa Senhora era a companhia dela para pregar o Evangelho. E Maria, ela nada mais foi do que o Evangelho vivo, né? Que acompanhou todo o caminho de Jesus, todo lugar que Jesus estava, mesmo sendo no oculto da história, né, da Bíblia, ela estava presente em todos os momentos, né? E o que vem a ser essa devoção mariana, né? O que é essa devoção? O que é essa consagração? E o que tem tão especial nesse livro, né? O que ele nos ensina de tão especial? Para começar a falar um pouco da verdadeira devoção, a devoção, na verdade, não é nada mais que, não é um sentimento qualquer, não é um sentimentalismo, né? Como muitas pessoas acham que é. A devoção é aquela que a gente, traduzindo, é um amor que a gente tem para com aquele que a gente vai seguir, né? E nada mais que o tratado é um meio, é um caminho para chegar até Jesus. E isso é muito interessante, porque eu lendo um pouco o tratado, vendo um pouco, né, estudando um pouco do livro, daquilo que São Luís escreveu, ele traz tantas histórias bonitas, né, da experiência que ele teve com Nossa Senhora, do que ele tenta nos ensinar, que é muito difícil de explicar, é muito difícil de expor aquilo que a gente sente de verdade, né? E ele dá uma experiência muito bonita quando ele fala de Nossa Senhora, né? Que Nossa Senhora, ela é uma mãe, né? E o que uma mãe faz? Uma mãe, muitas vezes, ela vai atrás do seu filho não só por sentimentalismo, né? Não só por aquilo que sente, né? Porque muitas vezes o filho tá lá chorando, mas a mãe não vai lá socorrer o filho porque, apenas ele tá chorando, né? Ela vai lá porque ela tem vontade de ir quando ele tá chorando? Muitas vezes não, às vezes ela tá cansada, ela tá esgotada, ela não tem o que fazer, mas pelo sentido dela, né? Aquele sentir, ela vai até o filho para socorrer porque ela sabe que o filho tá precisando. E essa devoção mariana é isso, né? A gente faz todo um preparamento para que mais para frente a nossa mãe também possa, quando ela estiver mais velha, nós vamos ter que cuidar dela, né? Então é esse dispor, é essa disposição que a gente precisa ter para Jesus, né? Bom, gente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a preparação que o livro nos ensina, né? Que Luís nos ensina. Ele pede pra gente preparar durante 30 dias, né? Uma preparação de 30 dias e é uma experiência que não é fácil. É fácil, Maria? Não. É bem complexo e bastante tribulador também. E o engraçado é que no início do livro, São Luís, ele descreve isso, né? Ele fala mesmo da experiência que ele teve ao escrever, né? Como se fosse uma profecia mesmo. Ele escreve, né? Falando que o demônio, ele tinha visões, né? De que o demônio queria destruir aquele que estava escrevendo o livro, né? No caso, ele. E também as pessoas queriam ler esse livro. E até que ele via que esse livro ia ser oculto por muito tempo. E realmente, né, esse livro foi achado dentro de um baú 120 anos depois que ele escreveu, né? E hoje a gente está aqui para convidar vocês para isso, né? Com essa nova geração que Jesus tem nos mostrado, né, que o Espírito Santo tem nos iluminado e por que esse livro apareceu. Então agora é a nossa vez de mostrar, né, ele ficou tanto tempo oculto que agora a gente precisa mostrar o que é essa devoção mariana, né? Eu acredito que Maria, ela tem formado várias gerações novas e gerações marianas, porque ela está formando o seu exército, né?
ela está formando seu exército jovem, e isso não é por acaso. E como que eu posso fazer para se consagrar, né? O que eu posso fazer? Qual é o primeiro passo? O que eu tenho? Como que eu sinto isso, né? Gente, eu quero deixar muito claro para vocês que isso não é uma modinha, tá bom? Não é uma modinha, não é uma coisinha bonitinha que a gente usa, olha, eu sou consagrado. Não, isso vai muito além disso, né? É algo muito interior e é como uma vocação. Eu vejo isso como uma vocação, né? Cada um sente no seu interior que você é chamado para isso, né? Você sente que você deve fazer essa consagração. Não é algo assim que, meu amigo fez, eu também vou fazer. Não, não é assim, né? Você sente que você deve fazer e se consagrar a ela. Na verdade, a consagração não é a ela, né? É a Jesus. Eu acho muito interessante aqui no livro, fala assim, Jesus Cristo é o último, é o fim último de todas as nossas devoções. Ou seja, a devoção não é a Maria, a devoção é a Ele, né? E todos nós somos batizados, né? Aqueles que não é batizado ainda, mas todos nós somos batizados pelo Espírito Santo e nós já temos esse caminho até Jesus. E essa consagração é um meio que a gente tem para se aproximar mais ainda dele, né? E nada como Maria para nos ensinar isso. E o mais importante, deixar claro, é que não foi São Luís de Montfort que fez, né, essa consagração, que inventou a consagração. Não, foi o próprio Jesus nos pés da cruz que ele nos apresentou, né, nos deu até Maria e também deu Maria como nossa mãe. E é isso que o livro e toda a preparação dos 30 dias nos ensina, né? E nos 30 dias é algo assim que mexe não só com o nosso interior, mas também com o nosso exterior. Então, cada dia, né, depois tem os 12 dias preliminares que ele dá antes da consagração, tudo que a gente faz no dia a dia, o que vai fazer mudar o nosso dia a dia com isso, né? Na verdade é tudo, tem que mudar o nosso pensamento, mudar o nosso falar, tem que mudar o nosso modo de vestir, e é muito complicado isso, porque às vezes não é que a gente quer não. Só que isso vai deixar a gente mais perfeito? Não, pelo contrário, né? É uma luta diária, como qualquer dia nosso, né? A única coisa que vai mudar é o nosso compromisso maior com Deus, né? O compromisso maior que a gente tem com Deus todos os dias, né? É mudar a nossa forma de pensar, mudar a nossa forma de agir, a nossa forma de vestir, como que a gente olha para uma outra pessoa. Então tudo isso vai mudar, né? É isso que vai mudar não só no nosso interior, mudando o nosso interior, automaticamente vai mudar o nosso exterior. E como, né? Como que tudo isso vai acontecer? Como que funciona, né? Aí muitas pessoas perguntam, e as cadeias, é obrigado a usar, não é obrigado a usar, não sei o quê. Não, gente, não é obrigado a usar cadeia. As cadeias são uma forma de você lembrar, né? É uma lembrança de que você é consagrado a alguém, que você tem um compromisso com alguém, né? Que é com Deus, e essa cadeia é para isso, né? Ainda São Luís no livro ele pede para ser cadeias que sejam de aço ou de ferro, porque é algo muito importante, né? Não é uma coisa qualquer, é um compromisso mesmo que você tem com Deus. E eu queria ler para vocês uma coisa que eu achei muito interessante sobre a cadeia, que fala no livro, né? Que é como se a gente tivesse preso a algo, mas não é isso. É uma liberdade, né? Por isso que até a gente escolheu um lugar desse, né? Tão aberto, porque é isso, né? A escolha de fazer a consagração não é algo que te prende, mas é algo que te deixa cada vez mais livre. E que fala assim, não somos perfeitos, estamos longe disso. Sempre iremos pecar e lutar contra esta nossa natureza. Mas há uma diferença entre escorregar e cair, e ficar se lambuzando na lama no mundo por vontade própria. As cadeias ou correntes são um sinal visível dessa pertença a Deus que renovamos na consagração por Jesus, que é maior. E aí eu queria falar um pouquinho para vocês assim do tipo de, né, que também fala no livro, mas um pouquinho dos tipos de correntes que tem, que as pessoas usam e seus significados, né? No braço, que são aquelas correntinhas que usam no braço, né? A gente não tem aqui, mas a maioria usa no braço. É um sinal de trabalho, né? Então, quando você faz bastante trabalhos voluntários ou você tem uma missão que é mais voltada ao trabalho, né? Você faz um trato com Deus, né? Que você quer trabalhar mais, que você quer trabalhar mais nisso, ou você vê que é mais falho nisso e você sente que você deve ser mais.
se doar mais nisso. Então o braço é para isso, né? A corrente que a gente usa no braço. Aí tem no dedo, né? Que é a aliança, que é um sinal de compromisso com Deus, né? Como quem namora, quem é casado usa uma aliança, é a mesma coisa, né? Usa uma aliança de prata, ambas as mãos, isso não tem assim uma regra, né? E que também usa como um compromisso. Aí tem também o do pescoço, né? Eu mesmo uso um escapulário, mas tem gente que gosta de usar aquela corrente com o símbolo de Nossa Senhora, né? E tudo mais, mas é um sinal de pertença e de vaidade, né? Por exemplo, eu uso muito colar de ouro, não sei o que, não, então a gente muda, né? Usa um outro tipo de corrente para tirar as vaidades que a gente tem, né, daquilo que a gente usa no dia a dia, algo para parecer para uma outra pessoa, né? Então a gente muda isso para que seja mais simples, que seja mais humilde. Também tem o cinto, que é o sinal da castidade. Muitos consagrados, né, quem são irmãos, né, muitos deles usam no cinto, né? E é interessante porque eles usam um cinto com o cadeado mesmo, e alguns usam até corrente grossa, né? Mas é sinal mesmo de castidade, né? Que doa totalmente a castidade a Jesus. E também no tornozelo, né? Que é o sinal de servidão, que é o escravo, né? E no livro ele fala muito da escravidão. E o ser escravo nada mais é daquilo que você se despojar de você mesmo para servir aquele que te pede, né? Então, esse sinal da consagração é realmente isso, é esse despojar de você, tanto interiormente como exteriormente, e ser aquilo que Jesus quer que você seja, né? Através do meio de Maria. E queria deixar muito claro para você, gente, que a Maria mesmo, ela não usa, né? Ela não usa nada, porque também ela tem alergia, mas também é algo que ela sente no coração dela, não é algo assim obrigatório, você é obrigado a usar alguma coisa, não, você sente através da oração e através desses 30 dias que você for fazer. Aí também tem outras questões, né, tipo, uma Nossa Senhora, eu sou obrigado a achar uma Nossa Senhora, ou não sei, a se consagrar alguma Nossa Senhora. Não, gente, Nossa Senhora é uma só, é Maria, né? Nossa Senhora, cada Nossa Senhora é uma aparição dela e cada uma tem a sua devoção, né? Eu sou Nossa Senhora das Graças, porque ela alcançou meu coração e eu tenho uma experiência pessoal com ela. E a sua, Maria? É Nossa Senhora das Graças também. Então, assim, gente, cada uma vai ter a sua Nossa Senhora, né? E tem algumas também que nem sente isso, então não é algo assim que é obrigatório ter, não. Cada uma tem seu particular e vai sentir no coração, nesse tempo, o que vai ser. E nesse tempo, falando assim um pouquinho, né, tem grandes santos que fizeram uma devoção e eu achei muito interessante falar um pouquinho deles. Um deles foi São João Paulo II, né? Ele foi uma das pessoas que, quando ele ainda conta a história, né, que ele trabalhava na época, quando ele começou no seminário, ele trabalhava numa fábrica e ele levava esse livro com ele, e ele tinha uma coisa com ele, tipo, não é só Deus, não existe nada além dele, né? E quando ele começou a ler esse livro, ele mudou a visão dele, mudou o seu olhar. E até que depois que ele começou, né, a ser padre, aí ele virou papa, tudo, ele foi uma das pessoas que mais indicou a ler o tratado, né? E até que ele falava muito da versão mariana, né? Ele dizia muito para os jovens lerem esse tratado, né, viver o tratado, porque é algo assim muito importante para a nossa juventude, né? É importante que a gente viva isso. E o outro é o Frei Galvão, né? E no tratado ele pede no final para que a gente escreva uma carta, né? Tem um modelo de carta para que você escreva, né? Que é um sinal de compromisso que você tem com Deus, né? E você assina embaixo. E o Frei Galvão, quando ele fez a consagração, ele tirou o sangue do peito para assinar o nome dele, né? Isso é um sinal de ato de entrega mesmo, né? De dar o seu próprio sangue em nome daquilo que ele tá fazendo, né? Gente, não faça isso, pelo amor de Deus, mas é só pra dizer o quanto os santos, quando eles são envolvidos nisso, né? Quando se entrega verdadeiramente, a gente faz loucuras que não dá pra pensar o que faz, né? E quando eu fiz, contando um pouco assim do meu testemunho com a consagração, eu, na verdade, não queria fazer, né? Eu tava naquela fase, já participava do Talitha Kum, né? Já fazia uns anos.
E eu não queria, nunca sabia, na verdade, nunca soube, né? Nunca tinha ouvido falar dessa consagração. E eu falei, bom, aí depois começaram a falar daqui e ali, eu falei, o que é essa devoção mariana que todo mundo fala, né? E eu comecei a ver, eu achei interessante, comecei a ler o livro. Quando eu vi, eu estava fazendo os 30 dias preliminares, eu estava no final e eu estava prestes a fazer a consagração, né? Só que assim, não foi algo que eu senti, eu falava, meu Deus, é isso, né? E aquele medo de você ter que ser perfeita, de saber que, achar que você ia mudar tudo da sua vida, que você realmente nunca mais ia pecar ou algo do tipo, né? Eu tinha muito medo disso, de pegar esse compromisso e não conseguir assumir. Né? Isso não quer dizer que eu assumo até hoje, não, mas a gente luta todo dia, né? É a luta diária de você querer viver isso. E o mais interessante é que eu sempre pedia um sinal para Deus. Eu falava, não, Jesus, eu quero que você realmente me fale se realmente é isso que você quer que eu faça, mesmo já fazendo todos os caminhos, mesmo fazendo todas as preparações. E quando chegou no dia da minha consagração, eu lembro que foi na virada do ano, e ainda eu fiz com uma amiga minha, né? E quando eu pedi sinal para Maria, né, sobre o que corrente que ela queria que eu usasse, né, e eu senti muito forte no meu coração a questão do compromisso, né. Se eu não tiver um compromisso com Deus, como é que eu vou ter com qualquer outra coisa? Foi aí que eu usei a minha primeira corrente, que foi a aliança, né, e eu usei ela durante 1 ano. E quando eu fiz a consagração, foi algo assim que eu senti tão forte dentro de mim que é difícil explicar, né? É muito difícil explicar aquilo que a gente sente, a procura que a gente tem todos os dias. E olha, gente, a gente sabe que tudo que a gente pede pra mãe, ela dá. E não tem como a gente pedir uma coisa pra mãe que ela não dê, né? E eu acho tão bonito, às vezes tem tantas artes que a gente vê por aí, né? Que Jesus fala, não, você não vai, e Maria tá lá embaixo pegando o outro, sabe? Então eu acho muito bonito isso, né? Tem até uma historinha que acho que vários Salitacuns já contaram, e vários encontros também que eu já participei contou, da questão de Maria, né? Que Pedro tava lá em cima no céu, muita gente morrendo, e tanta gente passando assim, e aí Pedro falava, mas que coisa, eu não deixei essa pessoa passar porque esse fulano tá passando aqui. Aí daqui a pouco, na hora que via, ele falava não pro outro que morreu, e daqui a pouco esse outro fulano tava lá dentro. E aí ele falou assim, foi tirar satisfação com Jesus, Jesus, eu não tô entendendo, por que tanta gente tá entrando aqui? Aí Jesus fala lá, ó, quem tá deixando, e a mãe dele tava lá atrás abrindo a porta do céu pra um monte de gente. Então, tipo assim, a mãe, ela nunca deixa um filho pra trás, nunca. E ela é uma das maiores experiências que eu tenho, é quando eu peço pra Maria, né? Não tem como eu chegar até Jesus, né, se não for por ela. E eu acho muito legal que uma vez eu ouvi isso e isso eu gravo no meu coração até hoje, né? Um pregador, ele falava assim, você quer seguir Jesus? Então você tem que passar em todos os lugares que ele passou. E o primeiro deles foi no ventre de Maria. E eu peço isso todos os dias para ela, né? Para que ela me gere, né? Me gere de novo e que seja de novo e de novo e de novo, para que ela me leve até Jesus e que eu tenha que passar pelo Calvário, pela dor, seja o que for, durante a minha vida toda, mas que ela sempre esteja comigo. Se tiverem alguma dúvida, coloca aí embaixo, a gente vai tentar responder para vocês. Já como eu disse no começo, a gente não é expert no assunto, mas tentamos estudar um pouquinho, né, contar um pouco da nossa experiência para vocês. E eu convido você também a ser essa nova geração mariana, né, e a ler o tratado, porque vale muito a pena, para você também compreender um pouquinho aquilo que Maria quer com você, quer na sua vida, né, quer fazer na sua vida, na sua família, no seu futuro, na sua vocação, e que você possa viver também, junto com nós, essa nova geração. Deixa o like, se inscreve, tá aparecendo o botão vermelho, você clica, deixa aí nos comentários como ela já falou, e é isso. Tchau, gente!